Oi, gente, aqui eu tô vendo minha imagem. Ó, o Profundanças entrou. Vou fazer o convite aqui. Acho que agora vai dar certo. Oba! Vamos ver. Ah, Agora, agora sim. Olha, que celular metido, né? Não aceita convite, tem que convidar. mas eu gosto dessa live de Profundanças, que tem sempre alguém aí para ajudar a gente e dizer uma forma de resolver os problemas. Não é? E Pois que aí, bom te querido? encontrar, né? A gente não se conhece pessoalmente, minha gente, e Daniela, não sei como, mas conheceu minhas poesias e fez esse convite. Eu fiquei surpresa e muito agradecida em participar do Profundanças 3. É um projeto lindo, né, que já está na terceira edição, sempre revelando mulheres em momentos muito especiais. E eu participei junto com a Milena, parceira minha, fotógrafa. Foi tão importante, Daniela, participar do Profundanças. Gente, então a gente já começou essa live. Eu queria que você. É isso. O pessoal que está assistindo aqui, que migrou para o perfil aqui para a live de Bárbara, porque a gente teve esse problema técnico. Nós não nos conhecemos pessoalmente. Essa é a primeira vez que nós estamos conversando e nessa interação tão próxima. Aí eu já comecei a ficar curiosa. Embora a gente esteja no seu perfil, eu vou fazer algumas perguntas, porque tem a galera. Na verdade, está nos dois perfis, né? A live. Então, eu queria começar pedindo para você dizer quem é Bárbara e aproveitar e pegar carona. Como foi para você participar? Eu não sei de nada. Qual o impacto de você participar do nosso projeto? Eu sou atriz de profissão, né? Eu comecei minha trajetória artística como palhaça. Eu era palhaça de um circo, e aí nisso fui fazer teatro de palco, e depois enveredei pelo cinema também. Bem, sou multiartista, participo de várias linguagens, né? E eu adotei em performance e em poesia um codinome, né? Que é Blues Bárbara, que dá nome ao meu perfil aqui no Instagram. Então, meio que eu assumi uma outra persona também para dar conta desse trabalho mais lírico, mais poético, onde eu quis me desnudar, né? E acho que o Profundanças foi um trabalho que me permitiu vestir melhor essa indumentária de Luz Bárbara, né? Desse eu lírico que quis se revelar e através do projeto Profundanças eu percebi que realmente minha voz poderia ter um espaço e ser ouvida, ser ouvido é importante, né? Para que a gente entenda, enfim, que faz sentido o que a gente está falando, discutindo, criando. Então é um lugar, um espaço de acolhimento, assim, que foi muito importante para mim nesse momento de vestir essa indumentária da performer Luz Bárbara. Na verdade, eu conhecia seu trabalho, nós conhecíamos seu trabalho como atriz, como performer. E aí eu comecei a seguir o seu perfil no Instagram. E seguindo o seu perfil no Instagram, eu falei, não, essa mulher escreve. É poeta, deve estar com a gaveta. E aí as coisas foram surgindo, você começou a postar muitos poemas no seu perfil, isso chamou a atenção. Aí eu fui Uhum. fazer uma investigação pela internet para ver se você tinha livro autoral. Aí eu descobri que você ainda não tinha um livro solo, mas tinha É, outros trabalhos solos, né, no teatro, na performance, também com parcerias com outros artistas. Aí eu vi que você se encaixava no perfil, porque o nosso projeto mapeia e publica mulheres majoritariamente nordestinas e inéditas. E são muitas histórias de que massa. engavetamento. São muitas mulheres engavetando texto e entrar no projeto, se ver no ensaio fotográfico é transformador, né? São mulheres de vários lugares do Brasil e eu fico muito feliz.
que você seja É uma delas. verdade. Eu já tinha compartilhado minha poesia autoral. Comecei, na verdade, a mostrar num trabalho que eu tinha com o Chico César, que foi meu companheiro também. A gente fez um espetáculo chamado Camaradas. É, e nisso eu trabalhava tanto as poesias dele como algumas minhas também. Então foi quando eu comecei a compartilhar como atriz, né? Então nunca me ocorreu escrever. Ainda não me ocorre escrever um livro, mas meu desejo é de falar, de interpretar, né, essas poesias. E aí também eu dei continuidade através do Profundanças, foi o que veio dar fôlego também para eu continuar escrevendo, o que é uma coisa importante. E depois disso pude também compartilhar essas poesias no espetáculo Ninho de Palavras, que eu dividi com Lucas Dan, que é um parceiro meu desde a época do circo. O Lucas Dan é músico e era palhaço também, quando eu era palhaça. Então a gente já tinha essa parceria artística que se reaproximou através da poesia. Agora, Você queria falar um poema seu pra gente nessa pode live, ser. seu primeiro poema? Vamos abrir com Emana. Emana, mama, mana, abre teu bojo, deixa o sol dentre teus seios soltos se levantar. Peito aberto para sentir, faróis acesos para iluminar novas rotas, novas formas de atravessar, de andar entre muitas águas, sobre elas flutuar. Entrega o medo ao mar, espelha meus olhos molhados de te louvar. São lágrimas de lamber, camará, de beber e de te banhar. Duas luas cheias, acesas, para te revelar que o teu amor por ti só me faz bem, só me faz te amar. Gente, esse poema é lindo, tá em profundâncias, né? Tá assim, tá tanto no Profundanças como no EP Leve da Marina Peralta que eu participei. Tem umas entradas entre uma faixa e outra, e dá para ouvir no Spotify também e acessar o Profundanças através da internet também, né, Daniela? Para quem Sim. não sabe, o link do Profundanças está disponível online. Gratuitamente. Aí, quando eu li esse verso, entrega o medo ao mar, porque nosso livro é assim, tem o nome da escritora e tem um verso, ou uma frase, quando é um conto, uma crônica, que fica sendo o eixo norteador daquele capítulo. Aí, quando eu li entrega o medo ao mar, eu falei, gente, encontramos o mote do capítulo de Bárbara, sem nem receber ainda o ensaio que a Milena Souza fez, né? Então, realmente é muito lindo. Eu vou fazer outra pergunta a você. Enquanto Bárbara está respondendo, eu queria pedir que a galera que está assistindo, eu acho que travou aqui. Você está me ouvindo, Tô Bárbara? te ouvindo, mas eu não entendi o que, que era para eu responder. Era para Está eu responder alguma ouvindo? coisa? Tô te ouvindo. Oi? Ah, tá. Eu vou te Tô. fazer uma pergunta e pedir para a galera escrever nos comentários em qual cidade cada pessoa que está assistindo, a qual cidade, qual estado, para a gente saber até onde essa live está chegando. Eu fiquei curiosa com o que você disse, né? Eu vejo você uma mulher assim, muito desenrolada nesse caminho de libertação, no teatro, na performance, e aí você acabou de dizer, não penso em escrever um livro. Nesse caminho múltiplo, como foi que nasceu o desejo não só de escrever poesia, mas de jogar no mundo essa poesia também? Então, a poesia eu já escrevia na época do circo, depois no teatro continuei escrevendo dramaturgia para os projetos que eu fazia parte. E aí, bem, eu cheguei num momento pessoal de muita inquietação, muitos descobrimentos, renascimentos. Então, foi nesse momento de crise pessoal que essa voz interior me convocou e começou a falar no meu ouvido, né?
Então, a escrita poética, ela apareceu muito para dar conta de uma conversa que eu estava precisando ter comigo mesma e estava ali sem outras possibilidades na vida para ter esse papo comigo mesma. Então, foi uma coisa muito espontânea, muito pessoal também. Só que depois da terceira escrita eu pensei, poxa, acho que isso talvez não seja uma voz só minha. Talvez pode ser que seja uma voz de algumas outras mulheres jovens também, ou pessoas que estão, enfim, se perguntando sobre essas coisas. Eu acho engraçado também, porque na minha poesia eu contesto o meu lugar como mulher, né? Mas é um lugar que eu acho que é importante falar ainda como mulher, mas eu me identifico muito com a não binariedade. Mas é isso, foi para falar sobre meu corpo, sobre gênero, sobre as opressões que eu sim, percebia na minha existência, né? Então a voz poética veio muito para curar. E não posso dizer outra coisa. Acho que dá um pouco para transparecer isso. Olha, alguém que viu a performance Noite de Março, lá no Cariri, foi lindo. É uma outra É, faceta também. então, você falou de curar, né? Escrita como cura, e tem um fotógrafo colaborador que está em Profundanças 3, que é o Tom Correia, e ele assistiu o lançamento do nosso livro ano passado num evento, o IC, Encontro Internacional de Artes, que nós fizemos um sarau em Salvador, e ele disse: Profundanças não tem curadoria, tem curanderia. E aí, depois passamos a adotar que nós temos um projeto com curanderia, porque são várias opressões que a gente tem que exorcizar, começando pelo vocabulário. E aí a escrita vai sendo essa grande fogueira onde a gente vai queimando tudo. Sem É, dúvida. Queria só dar uma informação que foi muito feliz. A gente recebeu uma notícia maravilhosa hoje. A gente teve aprovação no Fundo de Cultura da Bahia, saiu o resultado hoje, para Oh! com a circulação de Profundanças 3 aqui na Bahia, com escritoras, fotógrafas do livro 3. Se não fosse a pandemia, começaria em agosto, mas quando passar esse apocalipse, a gente vai começar. E Então, alegria, não é? felicidade. Assim, Parabéns. Muito bom. chegou a energia aí e a notícia chegou hoje, chegou há pouco. Que bom. Uma outra coisa, há pouco, né? Eu estava reassistindo imagens de Margarida Alves, né? A nossa grande militante, grande referência às mulheres nordestinas e brasileiras, né? Na luta por um mundo mais justo. E aí eu lembrei que um dos seus trabalhos mais tocantes é a performance Margarida, ou para você gostar de mim, não é isso? Para você lembrar de mim, desculpa. E aí eu queria pedir para você falar um pouco como foi esse seu processo de encontrar a Margarida Alves, como surgiu essa performance e como tem sido circular com essa performance num momento tão ameaçador a nós mulheres, artistas, militantes, nesse mundo que assassinou Marielle. Como é que tem sido esse processo? O Margarida ele é um projeto artístico de pesquisa que eu iniciei lá em 2015. Eu migrei para São Paulo para estudar teatro lá no finalzinho de 2014. E aí, em São Paulo, né, que foi minha primeira grande imigração, eu não tinha morado fora da Paraíba ainda, foi que eu me dei conta, né, me percebi como mulher nordestina, e me reconheci nessa diferença, né? Estando nessa multiplicidade de culturas, de sotaque, de dinâmica que é São Paulo. Então eu fui investigar naturalmente o meu imaginário de mulher paraibana. E aí eu me deparei com a memória de Margarida Maria Alves. E isso me tocou profundamente, a história, imagens, e foi uma coisa que eu alimentei durante anos. Fui atrás de pessoas que investigavam a vida dela, encontrei com uma paraibana que se chama Luana Louise, pesquisadora, que tinha lido
o caso de investigação do crime dela, que é o maior da Paraíba, está guardado em 35 caixas, somam mais de 7.000 folhas. Ele foi um caso que se arrastou durante anos até que o crime foi prescrito. Então, eu comecei a me envolver com um documento, fui atrás de biblioteca, saber informações sobre ela. E eu comecei a entender que, de alguma forma, ela era para mim um espelho do meu imaginário de mulher e também da minha avó materna, que era uma militante, foi vereadora, também uma líder comunitária de Santa Terezinha, lá em Campina Grande, aqui na Paraíba, que é pertinho da cidade de Margarida Maria Alves, Alagoa Grande. E eu fui visitar a casa dela, então eu fui me nutrindo dessa pesquisa ao longo de anos, até que eu resolvi realmente pôr no mundo uma dramaturgia, né, como performer sobre isso. Então, eu comecei a costurar a dramaturgia audiovisual, é um experimento. Eu não considero que o espetáculo está pronto, mas a pesquisa, a performance já é uma experiência, que eu estou circulando com ela, fui no Cariri, cearense, agora no início desse ano, e foi muito importante para que eu pudesse verticalizar a criação desse espetáculo, né? E aí nele eu criei uma dramaturgia documental, audiovisual e presencial. Então existia uma performance ao vivo e é para dar conta também da minha busca pela minha ancestralidade indígena e nordestina, indígena e negra, né? Presente não só em mim, como eu, pessoa bárbara, mas em todo um Nordeste que muitas vezes não se vê assim, não se vê como indígena. Então, foi para dar conta também dessa identidade, porque eu olho para Margarida e a percebo como uma mulher indígena. Ela falava, a gente tem uma coisa que está lá dentro que a coisa está dizendo e a gente tem que dizer mesmo, entendeu? Então, essa certeza de direito à terra, de territorialidade, é algo que eu atribuo às origens étnicas, a luta dela como indígena pelo direito a esse território. De alguma forma, eu acredito que Margarida sabia que ela estava aqui há muito tempo e que ela tinha direito sobre a terra, né? E ela foi uma mulher executada, como Marielle também foi, para silenciar, com o objetivo de silenciamento. E aí, durante a criação da performance, eu descobri que a mãe de Marielle é nascida em Alagoa Grande, que é a terra de Margarida, a qual ela militou. Então, existe toda uma conexão. Eu até faço essa pergunta na performance para ela. É de terra, Margarida, morrer assim? Então, tem a ver com isso, com essa descoberta dessa identidade e dessa afirmação dessa identidade indígena nordestina, para que o nordestino possa se compreender também como indígena e como direito a esse território. E eu ia falar Marielle, mas na verdade Margarida, né? Foi presidente de um sindicato de trabalhadores rurais em plena ditadura militar, né? Uma das primeiras mulheres do Brasil, se não foi a primeira, a assumir essa posição. Assim como Marielle, que era uma parlamentar, e mulheres incomodam, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres camponesas. Então, a saída é silenciar na bala. Hoje eu também revi um trecho de uma fala da Margarida Alves, que ela fala exatamente isso que você disse, né? Que há algo dentro que precisa ser dito, precisa ser verbalizado. É quando eu ouvi isso, eu pensei que a poesia também precisa ser esse grito que não pode ser abafado e não pode ser silenciado, né? Será que você conseguiria fazer um trechinho para a gente, de Margarida? Vamos ver Margarida agora? Eu acho que eu vim aqui para me lembrar dessa minha cor, dessa minha não cor, desse meu branco doce, 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 desse meu branco de tão branco vermelho, desse meu branco esquecimento, desse meu embranquecimento, desse pano branco aqui nas minhas costas, minha pele manchada, misturada, mestiça, marcada, lapiada. Eu acho que eu vim me lembrar aqui da minha pele vermelha, vermelho os olhos de meu pai,
Eu nunca vi pai desse jeito. As pupilas dele, duas bolas de fogo imensa ardendo bem na minha testa, os músculos do rosto tudo contrariado, do lado uma garrafa de cana vazia. João Senhor, patrão de meu pai, para o qual toda a nossa família trabalhava, havia expulsado a gente das terras. Vermelho carmim do Carropala, dentro dele 3 sujeitos, placa fantasma, um carro sem passado nem futuro que veio aqui me buscar. O sol já estava se pondo. Eles passaram uma vez, quando foi uns 15 minutos, passaram de novo. Só aquela bola de fogo imensa, já fazendo aquele repouso fascinante no horizonte líquido da Alagoa Grande. Toda vez que eu vejo esse espelho d'água, eu fico imaginando que lá dentro estão guardadas coisas futuras, segredos, coisas que do lado de cá, do espelho, a gente não vê, mas que do lado de lá já existem. Chama-se arrebol quando o céu está assim, vermelho, sangue. Não consigo falar. Ai, gente. É forte, né? São muitas vozes na voz de Margarida. São muitas mulheres silenciadas. Nós temos uma história de silenciamento e de morte também. Então, é o lugar onde eu me permito falar sobre morte, sobre sangue, sobre dor, sobre sofrimento, sobre essas várias mortes que nós, como mulheres e nós, como indígena, temos de herança nessa terra Brasil, nessa terra Pindorama. Nós temos uma herança de sangue. Não podemos... A gente, né, somos militantes da alegria e sabemos ser felizes, mas a gente reconhece também o lugar da morte na nossa história, né? E esses dias eu vi uma performance sua. Primeiro eu quero agradecer a você pela conversa. Eu sou a mulher das águas. Já é a segunda live que eu desabo aqui chorando, mas aqui as mulheres me afetam com suas palavras. E aí, esses dias eu passeando pelo seu Instagram, vi uma foto sua, né? De quando você era de 2013 e 2020, você se reconciliando com a mulher de 2013 que estava na foto. E aí você disse no seu texto que quando uma mulher diz para você que se identifica com suas palavras ou com seu ato performático, é como se você estivesse se reconciliando, se reconectando e revendo esses atos passados de interditar o seu próprio corpo, né? E aí, como performer, O eu meu fiquei. e o de outras mulheres também, né? É isso. Como performer, estou chorando como poeta, como mulher comum, suburbana, performer. E eu fico pensando nisso, né? É pesado você colocar seu corpo à disposição, entre aspas, de uma história dessa, né? Uma mulher executada porque ela incomodou o latifúndio, os usineiros no interior da Paraíba. Como é pesado colocar nossos corpos para contar a história de Marielle ou qualquer outra. E eu só queria falar uma coisa que eu vivi na Universidade Federal de Pernambuco, quando eu estava fazendo uma performance que não falava de aborto nem de violência obstétrica, mas uma mulher começou a chorar muito e veio falar comigo. E ela disse que eu carregava uma melancia, de repente a melancia se abre, eu cavo essa melancia, eu mergulho na melancia, e ela disse que o som da melancia caindo lembrou a violência obstétrica que ela sofreu ao fazer um parto no hospital público. Ela foi deixada sozinha na sala de parto e o bebê nasceu, parto normal, e ela nervosa se mexeu, a criança caiu e faleceu ligada ao cordão umbilical. Quando a mulher me disse isso, eu pedi desculpas por ter ativado essa história nela. Né? Mas ela que terminou me consolando, dizendo que eu não ativei nenhuma dor nela, que ao ouvir o barulho da melancia, ela se reconciliou com essa história, que ela tinha medo de engravidar, que ela tinha que
transpassar isso, e eu senti isso agora, ao ouvir você, né? Como é difícil, diga. Eu, essa experiência no... Eu já tinha apresentado em Porto Alegre como palestra performance. Essa experiência no Ceará foi mais forte porque já tinha um trabalho cênico levantado, um trabalho de corpo e de personagem e tal. E a experiência mais forte foi apresentar no sindicato para as mulheres trabalhadoras, para as margaridas. Então, no final, a gente desaguou, né? Todas nós. Foi um grande choro, assim. E é muito forte. Às vezes eu termino de um ensaio, tô chorando, mas é um lugar que... E não é à toa que eu tô nesse projeto há anos, porque é algo realmente delicado você lidar com as dores e a morte, né? Mas entender também que a arte está aqui para isso, né? E que o lugar da dor e da morte, ele é renegado em muitas outras instâncias da nossa produção cultural. A gente não tem lugar para conversar sobre isso. E a gente precisa conversar com as nossas dores, né? Nossas dores mulher, nossas dores Brasil. Então, foi isso, assim, depoimentos lindos de mulheres que têm e vivem essa luta até hoje, de não ter um pedaço de terra, do pai ser um agricultor, que a maior dor da vida do pai inteira é não ter um pedaço de terra seu para plantar e depender da terra do patrão. Mulheres sindicalistas que enfrentam ameaças e deboche dos homens, dos políticos, constantemente. Então, acaba sendo um lugar de choro, de dor, mas de fortalecimento também. Me fortaleceu muito, muito, muito. E pelo depoimento das mulheres que estavam ali, eu acredito muito que fortaleceu elas também, sabe? Então, é forte, né? É forte mesmo a gente se encontrar na dor, mas eu acho que a arte está aí para isso também. E é forte também a gente estar do outro lado, ouvindo você e assistindo, né? Uma coisa é quando a gente está no lado da performance, no ato performático. Outra coisa é quando a gente está do outro lado, se é que tem outro lado, né? Porque a performance envolve em tempo real e quebra essa separação entre quem está assistindo e quem está apresentando. Mas uma coisa é estar no lugar de quem fala, outro no lugar de quem ouve agora. Então foi bem desestabilizador para mim. Quero te agradecer. Eu queria saber se o pessoal que está assistindo a gente tem alguma pergunta para fazer para a Bárbara. Enquanto a galera posta alguma pergunta, só para você saber onde a gente está chegando hoje, né? Tem uma galera aí assistindo a gente em Garanhuns, Pernambuco, Oba! Salvador, João Pessoa, a galera da Bahia, de Brumado, de Aldeia de Camaragipe, em Pernambuco, Oba! Guape, Natal, Iguaraci, que é lá no sertão do Pajeú, Goiânia, Quixeramobim, Serra Talhada, Ituaçu, que é a terra de Moraes Moreira, aqui na Bahia, Belo Horizonte, Cabralha, aqui na Bahia, Itabuna, Ilhéus, Recife, foram algumas Nossa! que eu catei aí quando eu perguntei, a galera estava escrevendo. Queria ver se tem alguma pergunta para a Bárbara aqui. Vocês têm alguma pergunta para encaminhar para ela? Escrevam aí. Paulo Afonso. é, tem alguém de Paulo Afonso aqui. E Thaís colocou aqui. Qual é o maior desafio no seu renascimento? Qual tem sido o maior desafio no seu renascimento? Eu acho que é encontrar espelho, respaldo. Eu vejo, e a Thaís vai saber do que eu estou falando, a Thaís foi minha companheira de formação acadêmica. Eu sou formada em Ciências das Religiões e eu tinha como foco o estudo do imaginário de grupos, estudo da cultura, né, da representação simbólica coletiva. E olhando para isso, né, não precisa ser um acadêmico, mas eu fui estudar isso, olhando para a realidade ao nosso redor, a gente encontra muito respaldo para fazer diferente do que está posto na norma, né? Eu acho que o maior desafio
perceber, poxa, eu acho que o que eu sou e o que eu penso é diferente do que está aqui fora. E da maneira como eu tenho organizado minha vida. Como reorganizar a minha vida? Aí você vai encontrar caminhos para, né, aproximar mais o que está dentro do que você acredita politicamente para a vida. Mas a gente encontra muito pouco respaldo na cultura e no que está fora, né, nas organizações sociais, na maneira como as pessoas abordam a gente, percebem a gente, tratam a gente. Então, é ao mesmo tempo você fazer um esforço para se ouvir e responder a toda essa realidade que todo momento está contestando a sua existência, a sua possibilidade de existência. Gente, para quem está assistindo a gente, só lembrar que nós somos um projeto que mapeia e publica mulheres inéditas, nordestinas em sua maioria. Nós temos 3 livros disponíveis para download gratuito, Profundanças 1, Profundanças 2 e Profundanças 3. E temos orgulho de dizer que são 51 mulheres publicadas, dessas 51, 49 são nordestinas, e temos também a participação de 55 fotógrafos daqui do Nordeste e de fora também. E hoje a gente está conversando com Bárbara Santos, que está no nosso livro 3. Vamos falar mais algum poema seu para a galera? Vamos. Bora. Eu acho que sou binária. Eu quero a rosa e o espinho. Eu quero o escudo e a espingarda. Eu acho que eu sou binária. Eu quero o buraco e o prego. Quero a mordida e a assoprada. Eu acho que eu sou binária. Eu quero a foice e o martelo. Eu quero a cruz e a espada. Eu acho que eu sou binária. Eu quero a linha e a agulha. Eu quero o leite e a coalhada. Eu acho que eu sou binária. Eu quero foder e ser fodida. Eu quero amar e ser amada. Eu acho que eu sou binária. Eu quero ser pai. Eu quero ser mãe. Eu quero um namorado e uma namorada. Eu acho que eu sou binária. E que bom que é essa pessoa que eu não sei direito se é homem, que eu não sei direito se é mulher, mas que me deixa unificadamente enlouquecida. Maravilhosa, super transgressora, adoro. Tem 2 perguntas aqui que mandaram. Uma eu vou responder. Alguém está perguntando como faz para baixar os livros de Profundanças. Vocês jogam no Google Profundanças 1, aí vocês vão achar o livro de 2014. Profundanças 2, vocês vão achar o livro de 2017. E no link, ou desculpa, no perfil da gente no Instagram, na bio, tem o link para baixar o livro 3, que é Profundanças 3, que tem a participação de Bárbara. E Elis, nossa assessora de comunicação, que é autora do livro, do projeto que foi aprovado hoje no Fundo de Cultura, mandou uma pergunta para você falar um pouquinho do seu ensaio fotográfico em Profundanças, como foi aquele processo, e se há uma ligação entre aquelas imagens e os poemas que você levou para o livro. Tô com olhinhos apaixonados aqui lendo os comentários de vez em quando. Só para dizer que eu tô lendo. E tá, as fotos tem ali algo sobre como eu me vejo, corpo, e eu acho que as poesias dão conta muito de eu falar dessa minha perspectiva, de eu me permitir, né, já que eu não me permiti em nenhum outro trabalho, sempre trabalhando em projetos coletivos, então na poesia eu me permiti ter essa voz individual mesmo, então é o meu eu lírico ali se manifestando, e aí as fotos vão nesse caminho para mostrar tanto como a Milena, que é uma parceira que eu trabalhei, olhava para mim, que me interessava também saber o olhar dela como criadora sobre meu corpo, e também o meu olhar sobre meu corpo. Eu escolhi um paredão imenso que tem em São Paulo,
rochoso para fazer essas fotos. Então eu me enxergava muito ali, ainda me enxergo como muito próxima à natureza mineral, né? Às vezes a gente se distancia do humano e se aproxima do animal, do aquático. Eu estava ali me sentindo muito rochosa, precisando ter um peito fortalecido. Então, meio que as escolhas daquelas fotos têm a ver com isso, sobre como eu estava me percebendo a minha carne naquele momento. E é uma coisa bem assim, indispensável, é um ato de sobrevivência, recuperar essa voz na poesia, porque tem me incomodado muito, por isso que surgiu Profundanças, de estar nos eventos de literatura, até eventos internacionais, convidada como escritora, nada contra os homens autores da literatura, mas ter que participar, na maioria das vezes, de mesas com escritores que não leem mulheres, né? Que não citam nomes de mulheres como possíveis influências na criação literária. Ou ouvir relatos de colegas que são escritoras, poetisas, de assédio nesses eventos, né? Assédio praticado por curadores de eventos, editores. Então, o Profundança surgiu com essa necessidade de demarcar um espaço de visibilidade para essas nossas vozes. Nós temos escritoras trans, fotógrafas trans, não binárias, no livro 2 também, não como um separatismo, mas para romper com essa invisibilidade que é histórica, né? Então, quando você fala dessa voz individual na poesia, é uma necessidade compartilhada, são várias vozes que vão sendo demarcadas nesse campo para que assim a gente consiga romper essas invisibilidades, né? E quando você falou Sim. das fotos, é interessante, tem relatos de mulheres que participaram de Profundanças que, depois que fizeram os ensaios, mandaram a mensagem pedindo para sair do livro. O livro estava em processo de produção. Tipo, uma companheira fez um ensaio de nudez, como o seu depois que ela se viu, ela viu um corpo fora dos padrões, ela não queria mais estar no livro com esse corpo, mas é o único corpo que ela tem. Então foi todo um processo de desintoxicar essa imagem do corpo ideal da mulher cis, vamos dizer assim, para ela retornar ao livro. Então é chocante a gente se ver também na imagem. Por isso que é um livro que tem fotografia também. São livros, E é aliás. chocante quando a gente tem sinais dessa realidade, né? Porque a gente fala, a gente tem debatido isso onde a gente pode, mas a vida prova cada vez mais que precisa mudar muito, não é pouco, né? Não só no nicho de literatura, mas em todos os nichos você vai encontrar, né, de profissionais de criação, você vai encontrar um poder dado a homens que usam desse poder muitas vezes para oprimir nossos corpos. E acho que o Margarida e as poesias têm a ver com isso também, sabe? De eu perceber que poderia ser uma cilada para mim, como artista, depender do convite de provavelmente homens para me chamarem para atuar, fazer o papel da musa, da bela, que era um lugar onde eu me encaixava dentro do cinema paraibano, por exemplo, né? Fazer a personagem a bonita. Então, quando eu vi que, poxa, eu acho que é esse o caminho que está trilhado para mim. Eu não quero ele, como é que eu faço, né? Então é muita coisa que nós, como mulheres, temos para curar onde a gente anda, né? Onde a gente tateia. Na literatura, no teatro, no cinema, nas artes de uma maneira geral. Tem até a ver com a pergunta que uma companheira fez aqui. Como é que está sendo esse seu processo de se perceber como uma pessoa não, como um ser não binário, e como tem sido a reação das pessoas mais próximas de você com relação a esse processo? Esse processo vem de um tempo, né? De anos, vamos dizer assim. Eu acho que eu comecei a me perceber assim a partir de 2016, 2017, no Camaradas. Eu estava ali companheira de trabalho e também de afeto do Chico César, né? Nós fomos casados e já fazia parte dessa essa descoberta ali naquele trabalho.
A gente foi falar sobre nossa relação também e sobre o amor e o sexo de uma maneira coletiva. Mas tinha algo da Bárbara e do Chico ali como pessoas e indivíduos. Então eu já trazia essa discussão. Minha pessoa mais próxima naquele momento era ele, e eu fui super acolhida, né? Nisso, nesse nicho família. Mas para mim, pessoalmente, uma dificuldade que eu tive foi de precisar como de uma aprovação coletiva de pessoas que se sentiam não binárias para que eu me sentisse também. Tipo, será que você que vive essa experiência pode legitimar o que eu estou achando que eu sou? Eu acho que isso foi uma coisa meio difícil, assim, que hoje eu entendo que a gente não precisa passar pela aprovação de outrem, até porque é uma experiência muito particular. A forma como eu não correspondo aos binarismos é diferente da forma como outras pessoas não correspondem aos binarismos, né? O que é que eu não gosto no ser social mulher? Provavelmente o que outra pessoa não binária não se corresponde, não se identifica nesse ser social mulher, são outras coisas, outras configurações ali. Então, acho que é meio complicado, é meio doloroso, mas assim, eu encontrei na poesia esse lugar para me entender e perceber o que é, me reconhecer, né? Mas eu não sei muito como chega para as pessoas que estão ao redor, além daqueles clichês, né? Quando você corta o cabelo, aí assusta e pelo no sovaco, essas coisas estéticas assim, acabam assustando muito as pessoas. Eu não, eu sinto que quando eu cortei o cabelo, tem toda uma história, todo um processo. Foi algo muito forte para as pessoas, mas aqui dentro é como se não tivesse mudado muita coisa. Eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era quando eu estava de cabelo grande, só que agora as pessoas se abrem à possibilidade de me enxergarem de uma forma diferente, sabe? Então, eu continuo sendo a mesma pessoa e pensando as mesmas coisas, mas é como se aquela mulher, né, linda, bela, musa, do cabelo grande, meio um fenótipo Gabriela, não pudesse ser vista de uma forma diferente do que a Gabriela, né? E, na verdade, era uma outra pessoa que não era a Gabriela que estava ali naquele cabelo que, bem, um cabelo comprido é só um cabelo comprido, né? Não é isso que faz a pessoa ser assim ou assado. Então, acho que as dificuldades são ter que passar por esses constrangimentos, mas a sociedade é assim, né? Não tem muito para onde correr, não tem muito o que fazer, não. Você falou de Gabriela e eu estou aqui bem localizada no sul da Bahia, do lado de Ilhéus, e é uma personagem literária de Jorge Amado, mas se tornou um estereótipo e um Para a mulher receituário nordestina, né? para a mulher sul-baiana, baiana, nordestina, brasileira, que é a mulher que pouco pensa, vamos dizer, e muito serve das mais variadas formas, né? Na E serve cama, com o seu corpo, né? Isso. na mesa e tudo. Queria pedir para você falar mais um poema seu para a gente. Vou falar um curtinho e qualquer coisa a gente coloca outros aí. A goa de dentro. Em cada poro a flor da pele. De querer sentir todo dia cheiro, pelo, pétalas abertas. Que lindo, de novo. Tem uma pergunta aqui para você. Ainda aquela questão do não binarismo, como é que você gosta de ser tratada? Que pronome, já que você está nesse caminho de romper com o binário? Para mim é indiferente o pronome que se usa. Eu, às vezes, quando estou me comunicando, às vezes me coloco no feminino, a maior parte das vezes, porque eu acho que tem uma cura mulher social aí que me interessa, e às vezes me coloco no masculino. Então, eu mais penso sobre isso na hora que eu vou emitir, que eu vou comunicar, né? Com quem que eu estou falando e o que é que eu quero dizer.
Às vezes, quando eu falo com homens, eu gosto de usar o masculino para dar aquele bug no cérebro dos caras e tal. Mas é, para mim, eu me sinto confortável sendo tratada como mulher, sendo tratada como homem, sendo tratada como algo no meio disso. Há pessoas que usam, né, o menine, o L. Para mim, meio que tanto faz. Assim, eu acho que a mudança, isso pessoal, né, não me fere, é a forma como você lida e não que termo você usa, porque às vezes uma pessoa pode estar sendo muito machista comigo, mas me tratando como ele, ou, né, na forma como fala comigo. Para mim o que importa é a atitude, como essa pessoa me enxerga, né? É, essa questão aí é uma questão que, assim, você está sintetizando uma resposta, mas é uma resposta que ainda está sendo construída, né? O próprio caminho do não binário não está fechado, não está pronto, não existe só uma experiência. Inclusive, agora que eu identifiquei que a pessoa que fez essa pergunta aqui é uma pessoa não binária, estudante do ensino técnico, que nós conhecemos numa das circulações de Profundanças ano passado. E que Ei, que está massa. escrevendo poesia. E nós descobrimos lá na roda com as professoras e professores que é uma pessoa que escreve poesia, que é Xene. Queria também dizer que tem uma galera de Profundanças aqui assistindo, várias escritoras, já vi os nomes passando Oba. aí. Não vou citar, senão vou me perder nos nomes, mas eu já vi que tem escritoras dos 3 livros assistindo e quero de novo agradecer. Daqui a pouco a gente vai chegar no final da live, mas eu vou fazer mais uma pergunta para você, que é uma pergunta que eu estou me fazendo. Eu me fiz essa pergunta há 2 dias, que eu estava em estado de reclusão dentro da quarentena. Não sei, eu achei que talvez você estivesse num momento de silêncio por esses dias. Estou errada? Não, não. Estava no Eu... momento de intocamento. E aí, nesse meu momento de silêncio, há 2 dias, eu me peguei fazendo essa pergunta. Gente, fazer essas lives literárias, escrever poesia, meu Deus do céu, eu continuo fazendo isso, eu continuo escrevendo, porque eu estou escrevendo na quarentena. O que que a poesia pode, diante disso que está colocado aí? E aí, A poesia, hoje de manhã eu vi o clipe de Milton Nascimento, Criolo e Amaro Freitas, né? Não Existe Amor em SP. Não sei se você viu o clipe que eles divulgaram. Acho que ontem, eu só vi hoje. E com imagens desse período de quarentena com pessoas em situação vulnerável, população de rua, enfim. E me chocou muito esse clipe deles, dessa semana. E voltou essa pergunta, gente, o que pode a poesia nesse momento? Aí a pergunta que eu faço é: será que a poesia pode provocar algum tipo de transformação? O que é que a poesia pode nesse tempo de agora? a poesia me deu uma companhia, né, durante a quarentena. Eu estou escrevendo para uma pessoa imaginária. Tô adorando isso. Mas isso é brincadeira. Eu acho que a poesia, ela tem algo de incerteza e de mistério que poucas coisas na vida têm, né? E acho que a gente está vivendo esse momento, uma quebra de paradigma, de muitos paradigmas, em relação ao paradigma do tempo, ao paradigma do espaço, da presença, do real, do ficcional, da perspectiva de futuro, das relações. Então, todos esses paradigmas estão sendo convocados para se reverem, né, inevitavelmente. E é um lugar do vazio, do nada, do mistério, né? De Nut, de Kali, dessas deusas que da sombra. Acho que nós estamos vivendo um momento da escuridão. A gente não sabe como vai ser mês que vem. Talvez a gente não saiba como vai ser próxima semana. Muitas pessoas não sabem como vai ser amanhã, como é que elas vão comer, como é que elas vão, né, dar conta da vida. Então é um lugar do mistério. E a poesia é um lugar do mistério, da não certeza,
da metáfora, do que pode ser e também não é. Então, eu acho que é um lugar especial para a gente se reconciliar com a dúvida, com a incerteza, e que a poesia traz. A gente tem uma sociedade iconoclasta, né, que se sustentou muito no bem e mal, né, nesse binarismo também, né, cartesiano e tal. Então, acho que é o momento da gente poder se reconciliar com uma perspectiva mais total mesmo do que nós somos. Nós somos incerteza. E nós somos mudança também. Tudo muda o tempo todo. Por que não a gente se rever, né? Então, se o mundo está querendo se rever, ou pelo menos se uma situação biológica, né, nos colocou nessa condição, né? Então, acho que a poesia vem aí, para a gente aceitar melhor esse lugar do nada, do estar perdido, do se perder. E é por isso que a gente decidiu iniciar e continuar essas lives, que é um momento de constatar que nós estamos vivas, que nós estamos dizendo, nós estamos enunciando, e o melhor, que nós estamos dizendo com outras pessoas, com outras mulheres, não é nem para, a gente não está dizendo para, a gente está dizendo com. E aí eu fiz um rápido passeinho aqui nos comentários, estou vendo que tem uma galera que escreve, que está assistindo. E aí eu Oba! queria pedir para você dizer algo diretamente para essa mulherada que está assistindo. Não é um conselho, nem uma receita, mas essa mulherada que está assistindo a gente, que eu já vi várias aí, que escrevem e engavetam, esbarram nas interdições e não soltam seus textos. O que dizer para essas manas que estão assistindo a gente? Fala, fala, fálica. Fala, fala, fala. Apenas isso. Precisamos falar. Tem muita voz de homens construídas ao longo de séculos. Precisamos construir e solidificar nossas narrativas, nossas perspectivas de mundo. Falem, solta isso. Eu comecei compartilhando minhas poesias no Facebook. Não estou mirando certo no livro, apesar de ter tentado alguns editais, mas eu desejo, sim, comunicar. É preciso de muito encorajamento, né? Porque, enfim, quando é uma voz pessoal, né? Eu que sou do teatro sempre trabalhei numa perspectiva mais coletiva, eu preciso de encorajamento para me colocar como indivíduo a indivíduo, mas, por favor, falem, coloquem essas poesias na praça, na geladeira, na mensagem do WhatsApp, no todo canto. A gente precisa construir narrativas de mulheres em todos os lugares, todas as instâncias da vida, né? Joguem no ventilador. Não dá para falar de uma história da humanidade sem falar das mulheres, não dá para falar de literatura sem falar dessas vozes abafadas, silenciadas, né? Daquelas que antecederam a gente, como a Carolina Maria de Jesus, que morreu cheia de frustração. A mulher era compositora, era cantora, poeta, tudo, e morreu soterrada com as frustrações. Gata, a nossa live vai acabar daqui a pouco. Eu queria pedir duas coisas a você, que eu lembrei agora que a gente está no seu perfil, para você salvar a live, para a gente poder baixar. Quando você Tá. encerra a live, se você puder tirar um print e mandar para mim depois, que a gente posta lá nos stories de Profundanças. Agradecer mesmo a você de sair dessa toca, desse silêncio para conversar com a gente. Foi lindo encontrar você. Espero que a gente se encontre no pós-quarentena, pessoalmente, né, para se abraçar. Sim, por favor. Queria pedir mais um poema e depois suas considerações, suas despedidas para a galera que está assistindo. Também quero agradecer, Daniela, por esse teu olhar generoso, né, de tanto ter me convidado, mas também por estar mantendo esse projeto até a terceira agora edição, de continuar garimpando vozes, corpas aqui no nosso Nordeste e Sudeste.
Então, agradecer por esse teu trabalho. E vamos ver o que eu posso falar aqui. Eu tinha separado a poesia de quarentena que eu fiz, mas eu não sei se muita gente que está aí já viu, porque meio que eu anunciei a live com uma parte desse texto. O que é que vocês acham, pessoas? Poesia sobre quarentena, que tal? Outra Pode coisa, alguém ser. tem uma sugestão? Deixa eu ver se alguém manifesta alguma opinião sobre essa última poesia. Estão dizendo que quero, acho Acho tudo. tudo. Aí o pessoal, por favor. Então vamos lá. Poesia de quarentena. Calmamente, acomoda-se em minha rede. Seguidas noites quentes, com cabelos, unhas e dentes, abraça-me firme, a experiente tríbade de solidão e de carência. Lambe minha orelha a madrugada inteira. Diz que eu aproveite a sua permanência, pois ela dura apenas o tempo desta quarentena. Achega-se a mim com seu cheiro de muitas eras e ervas. Nele, aquele traço cortante que só as filhas de Ártemis, órfãs de pai, carregam embaixo da língua. Partículas perfumadas no ar, anunciação etérica, tapete de seu contato. De longe, já sinto seu hálito, desejo seu contágio. Toma-me primeiramente pelas narinas, e assim já resfria caldeirões em meu corpo. 1, 2, 3 de seus dedos repuxam-me, rede e pele. Eu, já sabida do mistério de seus imensos olhos, a me espiarem, espelharem, revelarem, quererem apaziguar em mim os absurdos dessa vida sem razão, não ouso levantar pálpebras. Suspeitas palpitações precipitam-se de minha boca sem que eu queira. Ela não disfarça. Delicadamente, dedilha-me os cílios. Dedica-se a espanar e a soprar a poeira de minha visão. Quando eu vi esse poema ontem no vídeo, é apela para os sentidos, né? Para a visão, para o tato, para o olfato, para a audição, termina tomando a gente, né? Pelas sensações todas conjugadas. Lindo. É a carência, minha gente, nessa quarentena. Meu Deus do céu. A geral, isso aí. Gente, estamos chegando no final da nossa live. Quero pedir que vocês acompanhem o trabalho dessa mulher maravilhosa, a Luz Bárbara. Procurem aí no YouTube as performances dela. Sigam o perfil dela, que eu acho que é aberto, ela posta muita poesia. Baixem nossos livros de Profundanças 1, 2 e 3, jogando no Google, download gratuito. E quero agradecer a você, Mana, por esse papo, essa conversa leve, revigorante mesmo. Obrigada, mana linda, por ter me tirado da toca e por ser essa mulher levantadora de outras que você é. Eu digo que quem organiza Profundanças é minha pomba gira, não sou eu. Oh, maravilhosa. Então é isso, tem uma Mana aí que ela baixa todas as lives e depois manda para mim. Então, Mona Lisa, Vamos baixa essa cair live. 25 segundos. Então, beijo, salva a live, por favor, quando encerrar. Beijo, Beijo, meu gata. povo. Obrigada. Obrigada por terem ouvido até agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2.